Hoje a gente vai continuar o seu módulo de neonatologia. O tema da aula de hoje são as triagens neonatais. Então, qual que vai ser o roteiro da nossa aula de hoje? A gente vai começar relembrando alguns conceitos em relação ao programa de triagem. Depois a gente vai falar na ordem: teste do pezinho, teste do coraçãozinho, teste da orelhinha, teste do olhinho e, por último, a gente vai falar sobre teste da linguinha. Então, para começar a falar sobre triagem neonatal, a gente precisa pensar qual que é o conceito, qual que é a ideia de se ter um programa nacional de triagem neonatal. Então, esses aqui são os critérios para que alguma doença participe da triagem neonatal lá do teste do pezinho, que é o que a gente chama de triagem neonatal biológica. Mas eu sempre gosto que vocês pensem neles como a lógica por trás de cada teste de triagem neonatal. Então, vamos entender o que eu estou falando. Para que eu escolha essa doença para participar de um teste de triagem, essa tem que ser uma doença em que eu conheça bem a história natural da doença, eu sei como que ela vai evoluir. Eu preciso ter um teste que me permita identificar a doença antes que ela apresente manifestações clínicas, né? Ainda em fase subclínica a gente consegue fazer esse diagnóstico. Essa doença, se eu conseguir fazer o diagnóstico e começar a tratar precocemente, ainda nessa fase subclínica, eu tenho benefícios, eu tenho diminuição de morbimortalidade. Eu preciso ter um teste que dê diagnóstico precoce e essa doença tem que ter uma alta incidência. Considerando aí a nível, né, de organização do governo, o custo-benefício tem que valer a pena em relação ao teste de triagem, ao diagnóstico, ao tratamento, ao desfecho dessa doença. E isso precisa ser aceito pela população. Então, esse é o raciocínio do governo quando inclui uma doença num programa de triagem neonatal. Então, o meu objetivo é conseguir ter um exame de triagem que me permita fazer um diagnóstico precoce dessa doença que eu ainda consigo diagnosticar em fase subclínica e fazendo esse diagnóstico precoce eu começo a tratar também precoce e isso melhora o desfecho do meu paciente. Essa que é a lógica do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Então, atualmente, o nosso Programa Nacional conta com 5 triagens obrigatórias, que são as que a gente falou no começo da aula, né? A biológica, que é a do pezinho, cardiopatia crítica, que é o nome mais chique aí do teste do coraçãozinho, triagem auditiva neonatal, que é o teste da orelhinha, triagem ocular neonatal, que é o teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho, e, por último, o teste da linguinha. Então, aqui a caderneta de saúde da criança, né, aquele documento que é incrível do Ministério da Saúde, onde fica a carteira de vacina, onde ficam os gráficos de crescimento, e tem uma parte dele aí junto, depois do nascimento, que traz as triagens neonatais, tem as 4 aí iniciais, mas o teste da linguinha também deve ser anotado na caderneta de saúde da criança. Eles orientam que seja anotado onde tiver espaço, mas você precisa anotar que você realizou o teste da linguinha. Então, vamos começar falando de teste do pezinho, né? A triagem neonatal biológica. Então, o teste do pezinho, ele não é só um exame de triagem. A ideia é que eu tenha esse conjunto de ações que me permitam identificar precocemente essa doença, ainda em fase subclínica, garantindo um tratamento no tempo certo, evitando sequelas, evitando inclusive a morte desse paciente. E o teste do pezinho, ele não é, como eu estava falando, só o teste de triagem. Ele envolve toda a rede, né, todo o caminho que esse paciente vai percorrer desde o teste do pezinho alterado, né, um diagnóstico presuntivo, que seria o teste de triagem inicial, aí a gente vai para o diagnóstico de certeza, confirma esse diagnóstico, inicia o tratamento e deve seguir esse paciente. Então, a organização da triagem neonatal biológica, ela não consiste só em fazer o teste do pezinho. Eu preciso ter toda essa rede de atenção bem organizada para que esse paciente não se perca no meio do caminho. Não adianta eu fazer um teste de triagem que vem alterado e esse paciente não volta nunca mais. Eu preciso ter certeza que eu vou conseguir seguir esse paciente. Senão, não faz sentido fazer um teste de triagem. Então, ele foi implementado em 2001. Inicialmente, ele contemplava essas doenças. Então, a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a doença falciforme, as hemoglobinopatias e a fibrose cística. Antes eram só essas doenças. Lá em 2012, eles incluíram mais 2 doenças, que é a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Então,
6 doenças obrigatórias, a gente vai ver que o teste do pezinho foi ampliado recentemente, mas depende do estado que você tá, depende do laboratório que faz o teste do pezinho. A gente vai falar mais pra frente que essa ampliação do teste do pezinho não tá dando muito certo na prática, né? A maioria dos laboratórios, pelo menos que eu conheço, ainda não conseguiram implementar essa ampliação. Então, a maioria dos lugares, pelo menos que eu conheço, as doenças que estão incluídas no teste do pezinho são essas. Para sua prova, você precisa saber essas com certeza e a orientação do teste do pezinho ampliado, certo? Como que a gente grava essas 6 doenças obrigatórias do teste do pezinho? Tem essa forma aí da gente gravar, que é o Fá, Fé, Fi, Ri, Ri, Bi. Então vamos repetir. Fá de falciforme, Fé de fenilcetonúria, Fi de fibrose cística, Fá, Fé, Fi. Ri de hipotireoidismo congênito, o segundo Ri é de hiperplasia adrenal congênita e Bi de deficiência de biotinidase. Então, falciforme, fenilcetonúria, fibrose cística, hipotireoidismo, hiperplasia adrenal e biotinidase. E aí, como eu estava falando, em 2021, em maio de 2021, o governo ampliou o teste do pezinho e a ideia seria essa ampliação gradual, a gente vai chegar em 50 doenças, sendo uma ampliação em 5 etapas. Então, na etapa 1, estaria incluída a toxoplasmose congênita. A gente falou isso lá na aula de infecções congênitas. O que a gente vai dosar para triar a toxo congênita é o IgM do recém-nascido. Lembra lá que a gente falou que o IgM, ele é neonatal, né? O bebê produz, ele não passa pela placenta. Essa etapa 1 até que está algo aí mais perto de estar já implementada na prática, mas não está em todos os lugares. Na etapa 2 vão entrar outras doenças, então galactosemia, que a gente falou lá na aula de icterícia, né, o erro inato do metabolismo, o bebê pode ter icterícia, aminoácidopatias, distúrbios do ciclo da ureia, distúrbios de beta-oxidação de ácidos graxos, aí erros inatos do metabolismo. Na etapa 3, a gente tem as doenças lisossômicas. Etapa 4, imunodeficiências primárias, através da dosagem de TREC e CREC, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E na quinta etapa estaria a atrofia muscular espinhal. Então, a ideia é que essa ampliação venha ocorrendo, né, nos próximos anos, nos próximos meses. Atualmente, o mais perto aí é a etapa 1 mesmo, que é a toxo congênita. E não contentes, em maio do ano passado, foi incluída mais uma doença no teste do pezinho, que é a homocistinúria clássica. A homocistinúria, ela também é um erro inato do metabolismo das proteínas, e ela é uma doença autossômica recessiva. Ela vai cursar com várias alterações, a lógica é a mesma, né? Ao nascimento não tem manifestações, se eu conseguir fazer esse diagnóstico precoce, eu consigo tratar antes que a criança desenvolva sequelas. Então, na homocistinúria, esse bebê pode apresentar alterações oculares, então é comum eles terem luxação de cristalino, pode ter miopia. Alterações esqueléticas, eles podem ter hábito marfanoide, né, membros mais alongados. Alterações vasculares, ele tem uma chance de ter eventos tromboembólicos. E alterações neurológicas, então tanto AVC, pode ter déficit intelectual também e crises convulsivas. A triagem do teste do pezinho para a homocistinúria vai ser pela dosagem da metionina através do Tandem. E aí, em relação ao manejo, confirmada aí a doença, essa criança vai receber uma fórmula isenta de metionina. Eles recebem também AS para prevenir esses eventos tromboembólicos. E eles recebem também vitamina B6, que é a piridoxina, ácido fólico, e podem receber a B12 aí, se necessário. Então, o teste do pezinho, quem que vai fazer? Todos os recém-nascidos. Todos os recém-nascidos que nascem no Brasil devem realizar o teste do pezinho. Sempre deve ser coletado depois de 48 horas de vida. O ideal que a gente fala é entre 3 e 5 dias de vida. A coleta é essa imagem aí que a gente está vendo, então eles fazem uma punção na lateral aí da região plantar do pé, do calcanhar, no cantinho do pé, e aí vai fazendo essa ordenha para coletar esse sangue em papel filtro. Então esse aí é o papel que a gente coleta. O teste do pezinho, ele parece um filtro de café mesmo, né? Esse papel mais poroso. E aí são várias bolinhas, a gente vai preenchendo essas bolinhas com sangue e esse sangue tem que secar. A gente deixa esse papel filtro secar e depois ele é mandado para o laboratório para análise. Então, primeira doença falciforme, né? A hemoglobinopatias. O que é avaliado aqui? A gente avalia a eletroforese da hemoglobina.
Quais são situações especiais que esse bebê precisa ser reavaliado para hemoglobinopatias? Então, um bebê que recebeu transfusão, a gente vai recoletar esse teste do pezinho para checar hemoglobinopatias depois de 120 dias, ou se ele nasceu prematuro, a gente também recoleta com 120 dias. Quais são os resultados possíveis aqui nessa primeira eletroforese? Então, lembra que na eletroforese, esse resultado ele vai aparecer do de maior concentração para o de menor concentração. Então, o que é o resultado normal do recém-nascido? Ele tem hemoglobina fetal, que é hemoglobina F, e ele tem hemoglobina tipo adulto, que é FA. Então, FA é o resultado normal. A hemoglobina falciforme é hemoglobina S. Então, eu posso ter um resultado FAS, então eu tenho hemoglobina fetal, tenho hemoglobina adulto, mas também tenho hemoglobina falciforme. Só que como eu ainda produzo hemoglobina adulto, isso aqui é só um traço falciforme. Agora, se o resultado for FS, fetal e falciforme, né, não é produzida hemoglobina A, aí esse é um paciente com doença, né, homozigoto para doença falciforme. Hemoglobinopatia C, então a gente teria aí hemoglobina fetal e hemoglobina C, e eu posso ter ela junta com a doença falciforme, né? Eu tenho hemoglobina fetal, falciforme e AC. Não vou me aprofundar aqui nesse tema, vocês vão ter aula de hemato mais pra frente. Aqui o nosso objetivo é pensar nos resultados possíveis da triagem neonatal para hemoglobinopatias. E hemoglobina de Bartz, que é aquela que tem 4 cadeias gama, ela é aquela da alfa-talassemia. Então, se cair uma questão aí falando que na triagem veio hemoglobina Bartz, lembrem da alfa-talassemia. Segunda doença, fenilcetonúria. A fenilcetonúria, ela é um erro inato do metabolismo, ela é um erro inato do metabolismo das proteínas, né, dos aminoácidos, e também é autossômica recessiva. Na fenilcetonúria, a gente tem um defeito dessa enzima, que é a fenilalanina hidroxilase. Essa enzima é aquela que vai fazer a conversão de fenilalanina para tirosina. Quando essa enzima não funciona, a gente vai ter um acúmulo de fenilalanina e pode ter também um aumento da excreção urinária do ácido fenilpirúvico. O que esse bebê vai manifestar, então? Ao nascimento, nada, mas a partir dos 3 meses de vida, mais ou menos, ele vai evoluir com um atraso importante no desenvolvimento, crises convulsivas, a urina pode ter um cheiro característico e eles podem ter lesões cutâneas também associadas. A fenilcetonúria, o teste de triagem para ela, a gente vai dosar a fenilalanina, ver se ela está mais alta, né? Dosagem em sangue seco, lá em papel filtro. E é por isso que a gente não pode coletar o teste do pezinho antes de 48 horas de vida. Por quê? Porque para a fenilcetonúria, esse bebê já precisa ter mamado, ele precisa ter ingerido proteína, porque se ele tiver fenilcetonúria, a fenilalanina já vai ter subido. Então, se a gente coletar a triagem antes de 48 horas de vida, esse resultado para a fenilcetonúria não é confiável. Tem um teste alterado, lembrem isso para o resto da aula de teste do pezinho. Tem um teste do pezinho alterado, a gente vai repetir esse teste do pezinho. Eu repito essa dosagem de fenilalanina lá no papel filtro. Confirmado o diagnóstico, a gente vai tratar esse paciente com uma dieta aí com baixo teor de fenilalanina. Fibrose cística. Fibrose cística também é uma doença autossômica recessiva, cuja mutação mais frequente é a deleção aí do F508. Na fibrose cística ocorre um defeito no canal de cloro e isso faz com que as secreções, tanto de trato respiratório quanto de trato gastrointestinal, fiquem mais espessas. E isso vai levar o paciente a ter infecções respiratórias de repetição, ele pode ter insuficiência pancreática, esteatorreia, baixo ganho de peso. Também não vou me alongar aqui, vocês vão ter aula dessas doenças específicas mais para frente. Nosso objetivo é entender como funciona a triagem para fibrose cística. Então, o teste da triagem para fibrose cística, o que a gente avalia é a tripsina imunorreativa, ou IRT, ou tripsinogênio imunorreativo, é a mesma coisa. Também em sangue seco. Se a gente tiver um resultado alterado, a gente vai repetir esse IRT em papel filtro. Eu coleto um novo teste do pezinho para dosar de novo o IRT. Se a gente já tem 2 IRTs alterados, coletei 2 pezinhos e os 2 estão alterados, aí a gente já vai para o exame diagnóstico, que é a dosagem do cloro no suor. E aqui é importante a gente entender o que é o IRT. O IRT, ele aumenta quando a gente já tem lesão pancreática. Então, esse bebê que tem fibrose cística, desde a vida fetal, né, esse pâncreas já está lá sofrendo secreções mais espessas, dificuldade de drenagem, esse pâncreas já está em sofrimento, já tem lesão pancreática, por isso que o IRT é mais alto. Agora, um bebê que tem fibrose cística
e faz um ilho meconial, que é comum na fibrose cística, né? Uma manifestação comum da fibrose na faixa etária neonatal. O ilho meconial é aquele abdômen agudo obstrutivo na faixa etária neonatal em que a gente tem um plug de mecônio, né? Uma rolha de mecônio mais espessa. Ela é comum na fibrose cística, justamente porque as secreções do paciente com fibrose cística são mais espessas. O paciente que tem ilho meconial, a gente não pode confiar no teste do pezinho, ele é um paciente de alto risco para fibrose cística. Então, esse paciente que faz o ilho meconial, ele deve realizar o teste do cloro no suor. Eu não posso confiar no teste do pezinho, porque o ilho meconial é uma causa de falso negativo do IRT. Terceira doença, hipotireoidismo congênito. Terceira não, quarta doença, perdão. Hipotireoidismo congênito. Também é uma doença que ao nascimento não tem manifestações, ela vai ter várias manifestações ao longo aí das primeiras semanas de vida. Então, o bebê pode evoluir aí mais hipotônico, pode ter mais sonolência, dificuldade de amamentação, fontanela mais ampla, uma icterícia prolongada, a gente fala sobre isso lá na aula de icterícia, né? Icterícia prolongada, eu sempre preciso dosar o TSH, checar o teste do pezinho. Atraso de desenvolvimento, já mais lá na frente, déficit de crescimento, constipação, pele seca. Lembrar que o hipotireoidismo congênito é uma doença que merece um tratamento precoce, né? A gente tem uma urgência de começar a levotiroxina para esses pacientes, justamente porque depois de 2 semanas de vida, a falta de hormônio tireoidiano leva a atraso permanente de desenvolvimento. Então, na triagem para hipotireoidismo congênito, a gente dosa o TSH em papel filtro, e aí, se esse TSH estiver entre 10 e 20, a gente repete o papel filtro. A maioria dos lugares, se esse TSH está acima de 20, né, um TSH muito aumentado, a chance de realmente ser hipotireoidismo é muito alta. Normalmente, o que esses laboratórios fazem é já convocar esse paciente para coletar venoso, TSH e T4. Cuidado que esses protocolos específicos do teste do pezinho, eles variam com o laboratório que faz. Então, o Instituto Jô Clemente, que é vinculado à Unifesp, que faz os testes do pezinho daqui de São Paulo, tem um protocolo, que é deles. A Unicamp, que faz teste do pezinho, também tem um outro protocolo, que é deles. Cada laboratório vai ter o seu protocolo. Então, o que você precisa saber para a sua prova? Você precisa saber que a lógica é, se o exame está alterado, eu vou repetir esse exame. Posso repetir em papel filtro? Se você tiver um resultado rápido, a tempo de começar esse tratamento dentro de 2 semanas, pode. Não, vai ser difícil, então a gente convoca e já coleta o sério. O que você precisa gravar é, se esse exame de triagem está alterado, ele precisa ser repetido, tá? Aqui esses valores de corte 10 a 20 e acima de 20, eles são do documento da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre hipotireoidismo congênito. Nosso objetivo sempre vai ser conseguir iniciar a levotiroxina até a 2ª semana de vida. Quais são situações especiais para a triagem de hipotireoidismo congênito? Então, aqueles bebês que nasceram prematuros, bebês que nasceram baixo peso, com menos de 2,5 kg, bebês gemelares ou gravemente doentes, né, em ventilação, com droga vasoativa, etc., eles devem repetir a triagem neonatal. Podemos repetir com 1 mês de vida ou na alta hospitalar, o que vier antes, ou a gente pode fazer aquela triagem tripla. Então, a gente coleta com 5, 10 e 30 dias de vida. Hiperplasia adrenal congênita também é uma doença autossômica recessiva. Na hiperplasia, ocorre uma dificuldade de síntese dos esteroides na adrenal. A falha mais comum da hiperplasia adrenal congênita, né, o defeito mais comum, é a deficiência de 21-hidroxilase, que é responsável aí por pelo menos 90% dos casos dessa doença. Na deficiência de 21-hidroxilase, o que acontece? A gente não tem essa enzima funcionante, né, adequadamente, e aí eu não consigo converter tanto progesterona em aldosterona, quanto 17-hidroxiprogesterona em cortisol. Isso faz com que eu bloqueei aqui essa síntese, certo? Não vem aqui para baixo. Eu tenho um acúmulo de 17-hidroxiprogesterona, que é justamente o que eu vou triar no teste do pezinho para hiperplasia adrenal congênita. E eu posso ter um desvio desses hormônios para a produção dos hormônios masculinos. Vocês também vão ter aula de hiperplasia mais para frente, não vou me alongar. Então, na triagem para hiperplasia, a gente dosa a 17-hidroxiprogesterona em papel filtro. E aqui a lógica é bem parecida com o hipotireoidismo congênito. Se ela estiver aumentada, eu repito o papel filtro. Se ela estiver muito alta, convoco, passo em consulta e já coleto a 17-hidroxiprogesterona sérica.
O diagnóstico confirmatório é pelo aumento da 17-hidroxiprogesterona coletada mesmo, punção, né, não do teste do pezinho. Qual que é a situação especial da hiperplasia adrenal congênita? Então, o que é uma causa de falso positivo para a hiperplasia? Do exame vir alterado, mas o paciente não ter a doença. Pacientes prematuros e paciente de baixo peso. E qual que é uma causa de falso negativo, né? O exame vem normal, mas o paciente tem a doença. O uso de corticosteroide tanto da mãe, né? A mãe que recebeu corticoide na gestação e o recém-nascido que também recebeu corticoide. Deficiência de biotinidase. A deficiência de biotinidase, ela também é um erro inato do metabolismo da biotina. É uma doença autossômica recessiva. Aqui a gente tem uma alteração na enzima biotinidase e aí eu não consigo reciclar a biotina. Esse paciente lá mais próximo do segundo mês de vida, ele vai evoluir com crises convulsivas, hipotonia, microcefalia, atraso de desenvolvimento, alopécia e dermatite. No teste do pezinho, o que a gente avalia é a atividade da biotinidase lá no papel filtro. E para confirmar o diagnóstico, a gente dosa essa atividade da biotinidase no plasma. O tratamento é simples, a gente suplementa a biotina para esses pacientes. Imunodeficiências primárias, que foi incluída aí no teste do pezinho ampliado e tem aparecido em prova. Então, o que a gente precisa lembrar daqui? Então, eu tenho duas dosagens, a de TREC e a de CREC. O TREC, ele é um marcador do desenvolvimento dos linfócitos T. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma SCID, né, uma imunodeficiência combinada grave, eu tenho linfopenia, eu não tenho linfócitos adequadamente, e isso faz com que o TREC esteja reduzido. Então, TREC reduzido é um marcador para imunodeficiência combinada grave, marca linfócito T. E o CREC, ele é um marcador de linfócitos B. Então, ele vai estar alterado, por exemplo, na gama-globulinemia ligada ao X. Também tem uma redução de linfócitos B, então esse CREC vai estar reduzido. Outras situações especiais. Um bebê que não coletou o teste do pezinho, foi de alta sem coletar, ele pode coletar até 30 dias de vida. Passou disso, não adianta mais coletar o pezinho, né? A gente coleta sérico e alguns ainda coleta papel filtro. Indicações de recoleta. Então, resultado alterado, a gente repete o exame, a gente está falando de um exame de triagem, certo? Coleta precoce antes de 48 horas de vida, não vale, fenilcetonúria não dá para avaliar, por exemplo. Amostra coletada inadequadamente ou inválida, bebê que nasceu prematuro ou que recebeu transfusão, a gente também recoleta por causa de hemoglobinopatias. SMS São Paulo 2024, qual que é a correlação correta entre a doença triada e o exame realizado? Então, vamos relembrar, rapidinho. Hemoglobinopatias é eletroforese de hemoglobina. Fenilcetonúria, a gente dosa fenilalanina. Fibrose cística, a gente dosa o IRT, a tripsina imunorreativa. Hipotireoidismo congênito, a gente dosa o TSH. Hiperplasia adrenal congênita, a gente dosa 17-hidroxiprogesterona. E a deficiência de biotinidase, a gente dosa a atividade da biotinidase. Então, vamos ver aqui as nossas alternativas. Fibrose cística, a gente dosa IRT, não cloro. Fenilcetonúria, a gente dosa fenilalanina. Anemia falciforme é eletroforese de hemoglobina. Hipotireoidismo congênito, a gente dosa TSH. Hiperplasia adrenal congênita, 17-hidroxiprogesterona. Então, esse aqui é o nosso gabarito. Unifesp 2024. Triagem neonatal cai muito na Unifesp, porque, como eu falei, o Instituto Jô Clemente daqui de São Paulo, ele é vinculado à Unifesp, então é deles, né, o laboratório. Então, sempre cai nas provas da Unifesp, teste do pezinho. Vamos ver aqui. Menino 10 dias, nascido a termo sem intercorrências no pré-natal ou ao nascimento. A mãe traz, na primeira consulta de puericultura, o resultado da triagem neonatal coletada no 3º dia de vida. A única alteração nos testes é a dosagem de galactose total de 12, o valor de referência é menor que 9. Então, a dosagem de galactose é a triagem para galactosemia, certo? A gente falou, tá lá no teste do pezinho ampliado. Em alguns lugares, esse exame já está sendo feito, a maioria ainda não está sendo feito. Mas tudo bem, desse bebê foi feito, dosaram a galactose e a galactose veio mais alta. É um bebê assintomático, exame físico normal, ganho de peso normal. Qual que é a minha conduta? Eu tenho um exame de triagem alterado. O que eu vou fazer? Eu vou repetir esse exame de triagem. Eu vou repetir a galactose total no papel filtro, certo? Lembra que lá na aula de amamentação a gente também falou, a galactosemia, ela é uma contraindicação absoluta ao aleitamento materno. A gente suspende a amamentação e esse bebê vai receber fórmula de soja.
Mas aqui eu já tenho o diagnóstico de galactosemia? Não, eu tenho um exame de triagem alterado. Então, por enquanto, eu não vou fazer nada, eu vou repetir essa triagem. Não preciso tirar leite de vaca, não posso também largar esse bebê no mundo, né? Não vou coletar nada, vou largar esse resultado aí alterado. Também não posso, tá? Então, aqui, letra C. USP São Paulo 2023, mãe 28 anos primigesta, sem comorbidades, há 24 horas deu à luz a um recém-nascido termo AIG, pré-natal normal, sem intercorrências, bebê assintomático. A mãe refere preocupação com relação à investigação de fenilcetonúria, pois tem histórico familiar da doença. Ela insiste na realização imediata de exames que identifiquem a doença. Com relação ao exame de triagem para a doença em questão, o que está correto afirmar? A. Deve ser solicitado ambulatorialmente, dado que esse erro inato do metabolismo não tem seu curso modificado por intervenções específicas. Não, a gente vai coletar ainda na maternidade, de preferência, o teste do pezinho, e ele tem sim o curso modificado se a gente fizer a dieta lá restrita adequada. B. Deve ser realizado logo após o nascimento e antes da introdução de leite materno ou fórmula, a fim de evitar lesão neurológica irreversível? Não. Lembra que na fenilcetonúria, esse bebê precisa consumir proteína para que quando eu coletar lá a fenilalanina, se ele tiver fenilcetonúria, essa fenilalanina já vai estar alta, certo? C. Deve ser realizado após 48 horas do nascimento, pois é necessário que a criança tenha sido alimentada com uma quantidade suficiente de proteína. Exatamente. D. Não está indicado para esse recém-nascido cujo peso é normal e exame clínico não evidencia traços de doença genética. Não, ele ainda, se ele tiver fenilcetonúria, ele ainda vai estar na fase subclínica, ele não vai ter sintoma mesmo. Então, aqui C. Unifesp 22. Atende primeira consulta, um RN de 10 dias, termo AIG, pré-natal ok, recebeu alta com 24 horas, não coletou o teste do pezinho. Qual que vai ser a conduta? Eu vou coletar no posto, né? Coleto a amostra no posto de saúde e envio para o laboratório de referência do teste do pezinho. A gente coleta até 30 dias e deve coletar de todo mundo. Então, a B aqui, como está com 10 dias, sem histórico familiar, não há mais necessidade? Não, ele ainda está dentro do período de coletar. C. Encaminhar a família à maternidade onde foi realizado o parto para que eles providenciem a coleta? Não, o posto de saúde tem capacidade de coletar. D. Solicitar exames apenas na presença de sintomas? Não, né? A triagem, ela é feita justamente enquanto ainda não tem sintomas. Então, aqui, letra A. Teste do coraçãozinho, triagem de cardiopatia congênita crítica. Então, o teste do coraçãozinho, ele vai avaliar aquelas cardiopatias que são dependentes da patência do canal arterial. São dependentes que o canal arterial se mantenha aberto. Vamos relembrar, então. O canal arterial, ele é essa estrutura, deixa eu achar aqui. Aqui, isso. É essa comunicação entre o arco da aorta, certo? E o tronco da artéria pulmonar, certo? Esse é o canal arterial. Na vida fetal, ele tem uma função muito importante na circulação fetal, uma vez que na circulação fetal esse bebê não respira, a circulação pulmonar é muito precária, né? Porque esse pulmão ainda não está inflado, ainda não está funcionando, então a gente precisa ter esse shunt da direita para a esquerda, para drenar aí o que sai do tronco da pulmonar, ele já vai fugir pelo canal arterial do tronco da pulmonar para a aorta. Isso é fisiológico na circulação fetal. Quando esse bebê nasce, né, que o pulmão infla, ele passa a respirar, a circulação pulmonar passa a funcionar, esse canal arterial normalmente se fecha já nas primeiras horas de vida. O que acontece? A gente tem algumas cardiopatias que eu preciso que esse canal arterial continue aberto, porque senão eu não consigo ter fluxo ou para a circulação pulmonar ou para a circulação sistêmica. Então vamos pensar aqui junto. Qual que é uma cardiopatia, por exemplo, que eu preciso ter o canal arterial aberto para que eu garanta um fluxo para a circulação pulmonar? Então, se eu tiver uma atresia pulmonar, então aqui a minha válvula pulmonar é atrésica, por exemplo, não passa nada de sangue aqui. Como que eu vou fazer esse sangue chegar na circulação pulmonar para ser oxigenado? Eu preciso que esse sangue saia da aorta e passe via canal arterial para as artérias pulmonares, certo? Então, essa daqui é uma cardiopatia que o fluxo pulmonar depende do canal arterial, é a atresia pulmonar.
Cardiopatias que eu preciso do canal arterial para garantir o fluxo sistêmico. Então, o raciocínio é o mesmo, só muda o lado do coração. Então, a hipoplasia do coração esquerdo, quando o ventrículo esquerdo é muito pequeno, o lado esquerdo do coração é muito pequeno, eu também não vou ter uma ejeção adequada, esse ventrículo não funciona, funciona como um ventrículo único, o ventrículo direito. Eu preciso ter uma comunicação para garantir que eu tenha um fluxo, um débito sistêmico. E essa comunicação vai acontecer via canal arterial. Então, o sangue que sai da pulmonar, ele vai passar pelo canal arterial e vai para a aorta para garantir esse fluxo sistêmico, né? A circulação sistêmica. Assim como na coarctação de aorta crítica. Cuidado! Coarctação de aorta, ela é uma cardiopatia congênita silenciosa. Ela só consegue ser triada pelo teste do coraçãozinho se for muito crítica, assim, uma coarctação muito importante, muito pequeno esse arco aórtico. E a terceira situação aqui é quando tem uma circulação em paralelo, que é a transposição das grandes artérias. Quando a artéria pulmonar sai do ventrículo esquerdo e a artéria aorta sai do ventrículo direito. Para que ocorra essa mistura de sangue, né, a gente não fique circulando só em paralelo, é importante que tenha o canal arterial para garantir que o sistêmico vai voltar a ser oxigenado e o oxigenado passe para o sistêmico de alguma forma, certo? Então, o teste do coraçãozinho, ele vai ser realizado para todos os recém-nascidos que nascem com pelo menos 35 semanas de idade gestacional. Ele deve ser realizado entre 24 e 48 horas de vida. Ele é um exame simples, é um teste de oximetria, é feita oximetria de pulso em membro superior direito, então antes da saída do canal arterial, pré-ductal, e em um dos membros inferiores, né, depois da saída do canal arterial, pós-ductal. Por quê? Porque se a gente tiver um shunt, né, esse sangue está fugindo pelo canal arterial para algum local, o do membro superior direito estaria normal e o do membro inferior estaria alterado. A gente vai ter uma diferença de saturação entre esses membros. O que a gente considera normal no teste do coraçãozinho? Depende, aqui a gente também tem uma divergência de literatura. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente teve uma atualização disso em 2022. Eles consideram normal um resultado, né, uma saturação maior ou igual a 95% e uma diferença menor ou igual a 3%. O Ministério da Saúde considera uma saturação maior ou igual a 95%, mas uma diferença menor que 3%. A diferença aqui, né, SBP menor ou igual a 3%, Ministério da Saúde menor que 3%, para considerar normal. Ah, mas o que eu gravo para minha prova? Gente, ou a questão vai te direcionar, levando em conta o fluxograma do Ministério da Saúde para triagem neonatal, levando em conta o fluxograma da Sociedade Brasileira de Pediatria para triagem neonatal, aí você vai ter que saber as duas, ou ele vai fazer uma questão em que bata para as duas, né, para os dois fluxogramas, porque senão vai caber recurso. Então, não desespera, vamos ver os dois fluxogramas. O da SBP é esse daqui. Então, vamos começar com o teste negativo aqui, o último lado aqui. Então, se eu fizer um teste de oximetria e esse resultado for maior ou igual a 95% e a diferença entre os membros menor ou igual a 3%, esse é um teste negativo, esse bebê vai ser só seguido de rotina, certo? Teste negativo. O que mudou é esse meio. Quando eu tenho uma saturação entre 90% e 94% ou uma diferença entre os membros maior ou igual a 4%, eu considero esse primeiro teste duvidoso e eu vou repetir o teste da oximetria em 1 hora. Repetir o teste em 1 hora, se esse teste continuar duvidoso, pela SBP eu posso repetir novamente, então eu faria 3 oximetrias. Agora, se essa saturação em algum momento for menor ou igual a 89, a gente vai direto para a avaliação ecocardiográfica e cardiológica, né? Então, se na minha primeira avaliação eu já tenho uma saturação menor ou igual a 89%, obviamente não vou dar alta para esse bebê, e aí eu preciso ter uma avaliação pelo especialista e um ecocardio desse bebê antes da alta hospitalar. O Ministério da Saúde é um pouquinho diferente, né? O Ministério da Saúde, então, a gente tem só 2 resultados possíveis. Se o resultado for normal, maior ou igual a 95%, e uma diferença menor que 3%, segmento de rotina. Agora, se eu tiver um resultado alterado, a gente vai repetir esse exame em 1 hora.
Repetindo o resultado normal, vida que segue, resultado alterado, né, repetido, ou seja, eu fiz só 2 vezes o teste do coraçãozinho, resultado alterado, não posso dar alta, esse bebê deve fazer um ecocardio em até 24 horas. Então é um pouco diferente aí a interpretação. Essa atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles colocam que esses cortes diferentes, né, essa possibilidade de fazer o teste da oximetria 3 vezes, é para diminuir o falso positivo do teste do coraçãozinho. Mas o Ministério da Saúde, até então, não lançou nenhuma atualização em relação a isso. FAMERP 2024, RN termo, adequado para a idade gestacional, faz o teste do coraçãozinho no 2º dia de vida. Ele tem uma saturação pré-ductal, aí em membro superior direito, de 96%, que tá tudo bem, e em membro inferior de 90%, ou seja, tá menor que 95% e eu tenho uma diferença maior que 3%. Ou seja, esse é um teste inicial alterado. Independente de Ministério da Saúde ou SBP, esse teste está alterado. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse teste depois de 1 hora. Tá vendo que são questões mais simples aqui de teste do coraçãozinho. Triagem auditiva neonatal ou teste da orelhinha. Também é uma triagem obrigatória para todos os bebês. Ele deve ser realizada idealmente antes da alta hospitalar, mas no máximo até o 1º mês de vida. A ideia aqui é que, no máximo no 1º mês de vida, esse bebê faça a triagem neonatal. Se ele tiver alteração, o ideal é que até 3 meses de vida a gente já tenha uma confirmação dessa perda auditiva. E entre o 3º e o 6º mês, a gente comece a fazer a intervenção, a reabilitação desse bebê. Então, o teste da orelhinha, a gente tem 2 tipos de exame possíveis. O primeiro exame é o emissões otoacústicas, ou EOA. Esse é um exame mais simples, que ele avalia só até as perdas cocleares. Então, ele vai ser a minha escolha para aquele bebê que não tem indicador de risco para perda auditiva. Agora, o segundo exame, que é um exame mais sofisticado, é o PEAT ou BERA, que é o potencial auditivo de tronco encefálico. No PEAT, a gente consegue avaliar, inclusive, as perdas retrococleares. Então, eu avalio desde todo o sistema auditivo, nervo coclear até mesencéfalo. Então, é uma avaliação mais aprofundada. Então, o PEAT, ele é guardado, ele é a escolha para aqueles bebês que têm indicador de risco para perda auditiva. Quais são esses indicadores de risco? Então, preocupação dos pais com esse desenvolvimento da criança, né, de audição, de fala, de linguagem, isso é um fator de risco. História familiar de surdez desenvolvida na infância ou consanguinidade familiar. Internação em UTI neonatal por pelo menos 5 dias. Outras intercorrências no período neonatal, né? Precisou de ventilação mecânica, fez exsanguíneo-transfusão, usou medicações ototóxicas, por exemplo, furosemida, micacina. Um bebê asfixiado, teve algum sofrimento mais importante ao nascimento e um peso ao nascimento menor que 1,5 kg. Infecções congênitas, a gente falou que a maioria delas cursa com perda auditiva, principalmente o CMV. Anomalias crâniofaciais e síndromes genéticas. USP São Paulo 2023, RN masculino 15 dias, está na UBS, mãe 40 anos, quartigesta, 3 cesáreas anteriores, hipertensão crônica, pré-natal ok, teve um diabetes controlado com dieta. Sem antecedente de surdez permanente, pais não consanguíneos. A criança nasceu com 37 semanas e 2 dias, é um bebê termo, 2,700 de peso, Apgar 7, 9, 10, teve uma icterícia neonatal tratada com fototerapia. Recebeu alta da maternidade no 5º dia de vida, com icterícia zona 2. Assinale a alternativa correta, considerando o caso acima. Eu tenho um bebê até então liso, certo? Fez uma icterícia que precisou de foto, mas nada demais. O recém-nascido não apresenta indicador de risco para perda auditiva e deve realizar exame de potenciais evocados do PEAT? Não, ele vai fazer emissões otoacústicas. Recém-nascido não apresenta indicador de risco e deve realizar emissões otoacústicas até 30 dias de vida, tá certo? O RN apresenta indicador de risco para perda auditiva e deve realizar exame de emissões otoacústicas até 30 dias de vida? Não, ele não tem indicador de risco, né? Então a D também está incorreta. Teste do olhinho, triagem ocular neonatal ou teste do reflexo vermelho. Também deve ser realizado para todos os recém-nascidos, ainda na maternidade, o ideal é nas primeiras 72 horas de vida, e a gente vai repetir nos primeiros anos de vida. De acordo com o SBP, a gente também vai repetir 3 vezes por ano nos primeiros 3 anos de vida.
De acordo com o Ministério da Saúde, é 2 a 3 vezes por ano nos primeiros 3 anos de vida. Então, grava aí 3 vezes por ano nos primeiros 3 anos, né? Então, aqui fica fácil, porque é 72 horas, então nos primeiros 3 dias, a gente repete 3 vezes por ano nos primeiros 3 anos de vida, tá? Tudo aqui é 3. E a gente tem 3 resultados possíveis também, a gente vai falar mais lá na frente. O teste do olhinho, ele é feito pelo próprio pediatra com oftalmoscópio, mas a gente não faz fundo de olho, obviamente, porque a gente é pediatra. Então a gente só pega o oftalmoscópio, incide o feixe de luz no olho do bebê e vê o reflexo vermelho, o reflexo da vascularização da retina. A ideia aqui do teste do olhinho é avaliar a transparência dessas estruturas oculares. Se tiver tudo bem com esse olho, a hora que eu incido lá o feixe de luz, ele vai atravessar o globo ocular e esse feixe de luz bate lá na vascularização da retina e volta esse reflexo vermelho. Que doenças que podem cursar com alteração do teste do olhinho, por exemplo? Catarata ou glaucoma congênito, retinoblastoma já em fases avançadas. 3 resultados possíveis. Então, o teste do olhinho é do 3. Resultado normal, que é um resultado vermelho ou amarelado e simétrico, que é essa primeira imagem. Então, perceba que o olho tá bonitinho, não tem estrabismo, não tem nada assimétrico, a cor é parecida, esse aí até que tá vermelhão, né? Tá bonito esse reflexo. Esse segundo resultado é o teste duvidoso, é um teste assimétrico. Primeiro, porque esse bebê tem um estrabismo, veja que quando a gente incide o feixe de luz, ele não bate no mesmo local nos 2 olhos, e o olho estrábico, esse olho aqui, veja que ele tem um reflexo um pouco mais claro, né, do que o outro olho. Então, deixa a dúvida. E por último, é reflexo ausente, é o reflexo branco, que é a leucocoria, que aí essa daqui deixa a gente com medo, né? No caso, se eu tiver um teste duvidoso ou ausente, a gente vai encaminhar para o especialista, encaminhar ao oftalmo. USP São Paulo 2023, RN termo 3.400, recebeu alta da maternidade, pré-natal sem intercorrências, teste do reflexo vermelho foi normal em ambos os olhos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Oftalmologia Pediátrica, em relação à repetição do teste do reflexo vermelho durante as consultas de puericultura. O que a gente falou? É o 3 vezes por ano nos 3 primeiros anos de vida. E por último, o teste da linguinha. Então, o teste da linguinha ele é uma forma de avaliar anquiloglossia, ou o famoso língua presa. Então, a anquiloglossia é quando o frênulo da língua ele é muito curto ou ele é muito grosso, muito espesso, e isso restringe a movimentação da língua, por exemplo, aqui nessa imagem. Essa restrição de movimentação da língua pode cursar com várias alterações. Então, mais para frente, conforme essa criança cresce, pode levar a alterações de fala, dificuldade de deglutição, má oclusão dentária, mordida aberta e até separação desses incisivos inferiores. Lá no início da vida, o que pode acontecer é a dificuldade de amamentação. Então, ou a mãe que mantém com dor para amamentação, continua fazendo fissura, um bebê que não está ganhando peso bem, que tem engasgo, tem irritabilidade. Aqui a gente tem 2 tipos de frênulos, né? Bem grosseiramente. O frênulo anterior, que é esse frênulo que prende lá na ponta da língua, né? Ele se insere lá na pontinha da língua. E esse aqui é o clássico, é o mais comum da anquiloglossia. E esse aqui é o frênulo posterior ou submucoso, que esse é mais difícil de ver, ele é mais grosseiro, mais espesso. Nesse posterior ou submucoso, em geral, a gente observa, olha com mais carinho. O que eu quero que vocês entendam aqui da anquiloglossia? Atualmente tem uma leva, né, uma enxurrada de bebê que faz frenotomia, que faz um pique, que na verdade não é um pique, é um procedimento cirúrgico, né, que é cortado esse frênulo lingual. Atualmente, muitos bebês fazem isso. O que a gente tem de mais atual de discussão em relação a isso é que isso não é necessário. Não são todos os bebês que têm uma linguinha diferente, que têm um frênulo diferente, que precisam fazer frenotomia ainda no período neonatal, tá bom? A gente tem sido cada vez mais rigoroso, mais conservador em avaliar esses bebês. Segunda coisa que eu vou chamar a atenção para vocês aqui, percebam que esses 2 bebês têm anquiloglossia e eles estão super ictéricos. Tenho certeza que esses bebês não estão mamando bem. Lembra lá na aula de amamentação que a gente falou que quando o bebê não tá, um dos sinais que esse bebê não tá mamando bem, não é só o baixo ganho de peso, né? A gente avalia icterícia. Essa icterícia por baixa ingesta pode ser uma icterícia importante. Esses bebês aí da imagem, principalmente esse aqui da primeira imagem, ele tá super amarelo, né? Veja aqui o cantinho da pele onde não tá
onde está mais sem circulação, né? Que esse, inclusive, é um teste que a gente faz para ver icterícia. A gente aperta a pele do bebê, comprime e aí vê se a pele em si está bem amarelada. Então, esse é um bebê que deve estar bem ictérico, a bilirrubina dele deve estar bem alta. Ele não deve estar mamando direito. E como que a gente vai fazer, então, essa triagem da linguinha? Ela vai ser feita também entre 24 e 48 horas de vida, ainda na maternidade, e ela deve ser feita por um profissional de saúde capacitado em avaliar essa linguinha. Ele deve ser feito para todo recém-nascido através do protocolo Bristol. O protocolo Bristol é esse aqui, a gente vai avaliar 4 itens e para cada um desses itens a gente vai pontuar 0, 1 ou 2. Então a gente vai ter um resultado aí de 0 a 8. Qual que é o primeiro item? O primeiro item é qual que é a aparência da ponta da língua. Então, veja, ou essa língua parece um coraçãozinho, ou essa língua ela tem ainda uma fendinha aqui no meio, certo? Ou é uma língua toda redondinha. Esse é o normal, esse é o muito alterado. Segundo item, onde que o frênulo da língua está fixado? Na gengiva ou no assoalho? Então, aqui o frênulo está na parte superior já da margem gengival, está em cima da gengiva. Aqui, esse frênulo está fixado na face interna da gengiva, atrás da gengiva. E, por último, o frênulo que está fixado lá atrás, o normal. Terceiro item que a gente avalia. Quanto que a língua consegue se elevar com a criança chorando, normalmente, né? O normal é que a língua eleve bastante, ela toca lá o céu da boca. Isso é o normal. Agora, a língua que não eleva nada é 0, e a língua que sobe só as pontas, aí ela pontua 1. Projeção da língua. Com esse bebê chorando, né? Quanto que a língua sai da boca? O 0 é aquela língua que não passa nada, né? Fica aí para trás da gengiva. O 1 é quando a ponta da língua fica sobre a gengiva. E o 2 é quando essa língua chega lá no lábio, que seria o normal. Como que a gente vai interpretar, então, esse resultado do teste da linguinha? Então, se eu tiver um resultado entre 0 e 3, eu tenho uma suspeita de anquiloglossia grave. Preciso fazer alguma coisa imediatamente? Não, eu vou reavaliar esse bebê. Vou checar como está a mamada. Será que essa língua está trazendo alguma repercussão? E eu vou repetir o Bristol. Lembra que é teste de triagem, né? A gente vai repetir essa avaliação. Se eu tiver um score entre 4 e 5, é uma suspeita de anquiloglossia, né, um resultado duvidoso, esse bebê vai seguir no posto de saúde já na primeira semana de vida para checar a amamentação, ver se ele precisa de um auxílio em relação à amamentação nessas redes de atenção especializada, então o NASF, os próprios bancos de leite, os hospitais amigos da criança, né, lugares que sabem orientar a amamentação, e também vou repetir esse Bristol. Agora, se esse bebê tiver dificuldade de amamentação, a gente vai considerar fazer a frenotomia. Se não tiver dificuldade de amamentação, eu vou continuar seguindo no posto e ver a necessidade da rede de atenção especializada. Aqui a lógica é a mesma. Com dificuldade, considerar frenotomia. Sem dificuldade, vou seguir no posto. Então, esse aqui é o nosso fluxograma do teste da linguinha. Então, score 0 a 3, suspeita de anquiloglossia grave, avalio a amamentação, checo se tem problemas na amamentação, avalio se a mãe tem dor, se tem fissura. Repito o Bristol, confirmei, teste da linguinha alterado e esse bebê tem dificuldade de amamentação, posso considerar fazer a frenotomia. Score 4 a 5, esse é um teste duvidoso, eu tenho uma suspeita de anquiloglossia, esse bebê já vai seguir no posto de saúde na primeira semana de vida, vou reavaliar a amamentação, avaliar a necessidade de ajuda aí com a rede de atenção especializada. Score 6 e 8, normal, segmento de rotina. HC de Porto Alegre 2024. Criança nascida com 40 semanas, 3,5 kg, cuidados de alojamento conjunto. No primeiro dia de vida, dificuldade no posicionamento para mamar e na pega ao seio materno. Recebeu orientações com sucesso imediato. Na alta, com 48 horas de vida, estava mamando bem, em aleitamento materno exclusivo, diurese e evacuações presentes, sem registro de queixas maternas de dor ou trauma mamilar. O peso no momento da alta era de 3.300, que dá uma perda de peso de 5,7, tudo bem, dentro do esperado, e a mãe questionou sobre o freio lingual. Com base na avaliação, pode-se afirmar que se trata de e a conduta é. Então, vamos ver essa imagem. Então, aqui a gente vê que é a mesma imagem lá que a gente usou na aula, que era o documento da SBP. Eu tenho um freio anterior, né? Ele tá ligando aí com a pontinha da língua. Então, eu tenho uma anquiloglossia anterior, mas esse bebê não tem sintomas, né? A mãe tá amamentando normal, ele tá
uma perda de peso dentro do esperado, a amamentação ocorrendo bem, não preciso fazer nada nesse momento, ele vai seguir ambulatorialmente, talvez mais para frente a gente precise tomar alguma conduta. Não tem uma inserção normal, não vou indicar frenotomia nesse momento, não tenho nenhuma outra alteração, e não é uma anquiloglossia submucosa, que é aquela posterior. Então é isso, finalizamos aí mais uma aula densa de neonatologia, a gente se vê nas próximas aulas.